Hoje nós vamos falar sobre vendas, como aumentar o ticket médio do provedor, como dar uma burlada aí nessa guerra de preços que está acontecendo para a gente conseguir convencer os nossos clientes a comprar os planos que resolvem a vida deles, não comprar o plano de internet mais barato. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu sei que dentro dos provedores de internet a gente sempre focou muito em infraestrutura, em rede, em rádio, em fibra agora, né? Fibra. Só que quando que a gente começou a montar provedores de internet, lá atrás, né, 15, 20 anos atrás, a gente tem provedores aí de 20 anos, até mais, a gente praticamente estava meio que sozinho na região onde a gente estava. Ou tinha uma telecom, ou tinha um provedor de internet, no máximo 2 provedores de internet. Então, a gente praticamente era comprado pelas pessoas daquela região. Nós éramos literalmente comprados. As pessoas chegavam até a gente, não tinha muitas possibilidades, né? Ou ela comprava da Telecom, que por muitas vezes, né, no caso da Oi, o serviço era horrível, ou as portas estavam lotadas e eles não tinham muita saída. Então, o que a gente se especializou nesses últimos anos? A gente se especializou em construir rede. Inclusive, a gente aprendeu a construir rede melhor que as telecoms, que a tecnologia, a qualidade da internet dos provedores, particularmente, eu acho melhor que as das grandes telecoms. Porém, agora, ao passar de tantos anos, né, passou tanto tempo, o que a gente vê? A gente vê que a internet está explodindo, tem 1 milhão de aplicativos, todo mundo quer internet, as pessoas estão conectadas 24 horas por dia, e as pessoas, né, os empresários, o mercado em si, viu essa tendência e começou a ter um boom de provedores no Brasil todo, tá? E é normal, eu acho isso aí particularmente eu acho normal, porque quando a gente enxerga uma oportunidade de negócio, né, o que a gente vai fazer? Opa, lá está tendo negócio, ela está dando dinheiro, eu vou abrir um negócio lá naquele determinado mercado. O problema é que quando isso acontece, a gente começa a ter muita concorrência na cidade. E a primeira coisa que acontece quando a gente tem muita concorrência, a gente vai por preço. A gente apela para o preço. Quando que a gente não está conseguindo vender, quando que a gente está tendo problemas para conseguir a quantidade de clientes que a gente quer, a gente começa a apelar no preço. A gente começa a baixar o preço para conseguir vender mais. Normal, a gente quer ter a nossa empresa saudável. O problema é que em provedor de internet, quando que a gente começa a baixar o preço, principalmente o preço da mensalidade, a adesão eu não acho tão drástico. Eu acho que é um outro mundo, a gente pode falar em outra aula sobre isso, mas o preço mensal, baixar o ticket mensal, aquele ticket recorrente, quando a gente começa a jogar ele lá embaixo, a gente começa a ter sérios problemas dentro dos provedores. E por que a gente baixa preço ao invés de a gente conseguir manter o nosso preço ou até vender mais caro? Porque a gente não se especializou em vendas. A gente acabou esquecendo, né? Não digo esquecendo, acabou ficando para trás essa qualificação em vendas. Então o objetivo dessa aula é passar para vocês aí alguns conhecimentos que eu tenho, né? Que eu venho estudando sobre vendas já há 7 anos nesse mercado. Vou contar mais em detalhes para vocês da história. E aqui nessa aula eu quero passar para vocês uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 7 anos, que vocês podem aplicar no provedor de vocês já amanhã, se vocês quiserem. Hoje de noite vocês podem chamar os vendedores, amanhã de manhã faz uma reunião, vocês já podem começar a aplicar essa metodologia dentro do provedor de vocês, tá? Gostaria de começar aqui falando sobre... Eu mandei um e-mail, faz pouco tempo eu agendei aí para mandar para nossa newsletter, e eu contei uma pequena história de como eu comecei a lidar com esse mundo de vendas, tá? Quando eu trabalhava em provedor de internet, eu era gerente de redes, tá? Eu era um gerente de um NOC, eu gerenciava uma equipe de pessoas que trabalhavam internamente e eu cuidava do monitoramento do provedor. Eu não tinha acesso a vendas, tá? Não era meu business vendas. Por mais que eu atendia clientes e tal, para mim venda era chegar no cliente, conversar com ele e fazer uma proposta. Isso era venda. Chegar lá, fazer uma propostinha bonita, botar o preço lá no final e entregar para o cliente. Como técnico, eu sempre enxerguei venda dessa maneira. Em 2012, minha vida deu uma reviravolta, quem já acompanha a minha história aí já sabe, eu fui contratado pela Parks, um dos maiores fabricantes aí de GPON do mundo, tá? Do mundo não, desculpa, do Brasil. E o que aconteceu? Uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu entrei na Parks eu fui contratado para ser consultor de vendas, eu ganhei um livro. Uma das primeiras coisas que aconteceu dentro da Parks foi que um dos diretores me deram um livro. E o nome desse livro se chama Spin. É um livro de vendas para vendas de alta complexidade. São vendas difíceis de serem feitas, onde a gente tem muita interação com muitas pessoas. Quando eu comecei a ler aquele livro,
a minha cabeça explodiu, minha cabeça começou a abrir, eu comecei a falar assim, nossa, existe tanta coisa, existe tanta técnica, existe tanta estratégia, existe tanta metodologia, existe um mundo de vendas que eu simplesmente não sabia que existia. E no decorrer da leitura desse livro aí, o autor comentou sobre algumas experiências que ele fez. Ele era um consultor e ele acompanhava os vendedores para ver que vendedor que conseguia vender bem e os vendedores que conseguiam vender mal dentro de uma determinada empresa. Então o autor foi relatando as experiências que ele teve ao decorrer da vida dele, né? Ele trabalhou com vários vendedores, centenas, milhares, não lembro exatamente quantos vendedores eram, mas ele chegou em uma determinada conclusão. Ele descobriu que os vendedores que tinham a maior eficiência que ele tinha analisado não eram os vendedores que tinham as maiores técnicas de venda ou que aplicavam mais técnicas de fechamento, ou perguntas abertas, ou perguntas fechadas. Não era o vendedor que era especialista em técnicas. Na verdade, ele viu que os vendedores que usavam muita técnica naquele modelo de venda, eles tendiam a converter menos do que um outro determinado grupo de vendedores. Ele descobriu que alguns vendedores conseguiam vender bem e com ticket bom, com uma margem de lucro boa, né, no modelo de negócio deles, e outros vendedores não conseguiam vender tão bem e não conseguiam uma margem de lucro tão boa. E o que ele fez? Ele começou a analisar o que faziam os vendedores que vendiam bem, o que diferenciava os vendedores que vendiam bem dos vendedores que não conseguiam vender tanto, que não tinham tanta eficiência em venda. Então ele descobriu que não eram as técnicas, mas sim a metodologia de como ele trabalhava com os clientes. A maneira como o vendedor passava a informação por um determinado cliente era totalmente importante na hora do cliente fazer o fechamento da venda. Ele descobriu que não era em si a quantidade de técnicas, mas sim como que ele conduzia a conversa com os clientes, com os prospectos, conforme os vendedores conduziam a conversa de um jeito, tinha mais eficiência, de outro jeito, tinha outra eficiência. E isso deu um plim na minha cabeça e agora, depois de 7 anos praticamente, eu comecei a aplicar algumas estratégias que eu aprendi naquele livro em outros mercados. Então a gente vendeu milhões, literalmente milhões de unidades de pão na Parks, utilizando estratégias daquele livro. Depois eu virei consultor, a gente fez muita venda de consultoria e ultimamente aqui na Fiber School a gente também tem aplicado algumas estratégias. E o que eu fiz? Eu fui sintetizando o que funciona e o que não funciona para o mercado de telecomunicações ou para o nosso mercado aqui que a gente trabalha. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como que há um modelo de apresentação de vendas que eu cheguei à conclusão que funciona muito bem para o mercado de telecom. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: para a gente conseguir vender mais ou para a gente conseguir aumentar o nosso ticket, fazer o cliente, ao invés de escolher um plano de R$ 59,90, escolher um plano de R$ 99,90, a gente tem que entender como que o cérebro das pessoas funciona, como o cérebro dos clientes funciona. Quando que a gente começa a entender como o cérebro de uma pessoa funciona, a gente começa a entender mais ou menos como burlar esse cérebro, burlar os pensamentos da pessoa. Isso é possível através das metodologias, tá? Então, o que acontece? Para pensar um pouco, para imaginar. Em algum momento da vida, em algum momento seu, você já comprou alguma coisa que tu fazia uma análise racional e tu fala assim, cara, eu não sei por que eu estou comprando isso. Eu deveria estar comprando o B, que é mais barato, mas eu quero comprar isso. Eu quero comprar esse produto. Ele é mais caro, mas eu não consigo racionalmente falar que ele é melhor. Eu simplesmente quero comprar aquele produto, ou uma janta, ou uma viagem, ou um celular, ou um notebook, ou um carro. Muitas vezes, a gente, durante toda a nossa vida, a gente acaba decidindo por comprar alguns produtos, alguns negócios, alguns serviços que são mais caros e não fazem, e não é racional, porque a gente compara A com B e a gente fala assim, nossa, eles são parecidos, mas eu quero comprar esse negócio aqui, tá? Com certeza isso já aconteceu com vocês em algum momento da vida de vocês. E por que isso aconteceu? O nosso cérebro, pessoal, eu não sou bom em desenho, tá? Então assim, ó, não deem risada, eu vou tentar desenhar um cérebro aqui. O nosso cérebro, ele tem 3 níveis de pensamento, tá? Que é o pensamento emocional, o racional e a gente tem a intuição. Basicamente, o nosso cérebro funciona dessa maneira. Intuição é tudo que vem
rápido na nossa mente. Ah, preciso fazer tal coisa. Pum! Aparece na nossa mente sem a gente racionalizar, sem fazer nada. Ela simplesmente nasce. A hora que tu para pra pensar, a hora que teve um estalo de alguma coisa, tu para pra pensar, você não tá mais usando o lado intuitivo do teu cérebro, tá? Tá usando o lado racional ou o lado emocional. Aquele momento que você comprou um produto em que você achava que não precisava ou que não fazia sentido você estar comprando aquele produto, você comprou o teu produto com base no lado emocional do teu cérebro. Foi o lado emocional que falou mais alto na sua mente. Tá? Então, quando que você decidiu por comprar um produto geralmente mais caro, não foi a razão que fez você chegar naquela conclusão. Foi o lado emocional. Você sentiu um desejo, você sentiu uma atração, você sentiu algo naquele produto que os outros produtos não tinham, por mais que eles sejam muito parecidos. Por mais que os produtos sejam muito parecidos, tu acabou escolhendo aquele determinado produto, tá? O que acontece? A grande maioria dos processos de vendas, eles nunca atingem esse lado do cérebro. Eles basicamente atingem esse lado do cérebro aqui, que é o lado racional. Quando um cliente chega no provedor de vocês e ele começa a comparar A com B, com C, com D, ele não está usando o lado emocional. O lado emocional não racionaliza, ele só sente. Ele está usando o lado racional. Ele fala assim, não, o provedor tal tem 10 mega por R$ 79,90 e tu tem 10 mega por R$ 99,90. Eu não vou comprar de ti, eu vou comprar do fulano de tal. E aí que vem a tal da metodologia de vendas. O que a metodologia de vendas faz? A metodologia de vendas, ela pega o cliente, quando o cliente entra para conversar com vocês, ele vai estar pensando com o lado racional do cérebro dele. Quando é que a gente começa a aplicar essa metodologia de vendas, a gente começa a desconstruir o lado racional do cliente e a gente começa a gerar um certo desejo no cliente de comprar o produto de vocês, um desejo incontrolável de comprar o produto de vocês, tá? Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre o porquê que a gente compra alguma coisa. O que faz você comprar um determinado produto? Ou é necessidade, uma necessidade absurda de comprar um produto, tá? Ou você tem um desejo de comprar um produto. Quando é que a gente tem um desejo de comprar um produto, geralmente a gente está falando que a gente vai comprar com ou sem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu vou guardar um pouquinho, eu vou comprar mais para frente. Necessidades são aquelas coisas básicas que a gente é obrigado a comprar no dia a dia, tá? Mas basicamente falando, toda vez que vocês comprarem produto, toda vez que vocês forem comprar algum serviço ou alguma coisa, vocês vão ter algum problema que te levam a comprar aquele determinado produto ou serviço. Veja bem, serviços ou produtos, tá? Serviços ou produtos só existem porque as pessoas têm um problema. Problema, tá? Isso aqui é muito bem explicado no livro Pense Simples do Gustavo Caetano, tá? Se vocês quiserem ler, é um ótimo livro. As pessoas só compram um determinado serviço ou só compram um determinado produto porque elas têm um problema e elas querem resolver esse problema, tá? E é por isso que as empresas existem. Se as pessoas não tivessem problemas na casa delas, elas não iriam precisar de alguém para solucionar esses problemas. Isso aqui é a base de o porquê que existem produtos e serviços. E é importante a gente conhecer isso aqui, tá? O problema é a parte central de tudo. Vou dar um exemplo para vocês relacionado ao nosso mercado. As pessoas têm um problema, por isso que elas compram internet. Elas não querem comprar a tua internet. Elas definitivamente não querem comprar a tua internet. Elas querem a tua internet para usar o Facebook, para usar o Netflix, para usar o Spotify, para fazer uma faculdade de noite. Elas querem a tua internet para ter um momento de lazer com a família dela. Elas querem a tua internet para ter um entretenimento, tá? Na verdade, elas precisam da internet para ter um entretenimento. Se nós for parar para pensar há 10 anos atrás, por que não tinha um boom de internet? Por que tantas pessoas não compravam internet há 10 anos atrás? Porque a gente não tinha aplicações de entretenimento, de informações, de comunicação. A gente não tinha isso. Então as pessoas não sentiam necessidade de comprar internet. Agora, as pessoas começam a trazer isso para o dia a dia. Então elas começam a entender que
Se elas querem passar um momento de lazer com a família delas, não faz mais sentido elas terem uma TV. Elas querem ter um Netflix. Consequentemente, para ter um Netflix, elas têm que ir lá comprar uma internet para fazer isso funcionar. Tem até umas pesquisas malucas que dizem aí que 50% da população acredita que a internet é o Facebook. Tá? Então, assim, elas não querem necessariamente comprar a internet. Se elas pudessem ter o Facebook sem internet, muito delas iriam ter. Mas elas não têm essa noção na cabeça delas. Tá? E aí a gente começa a trabalhar em cima da metodologia. Como que funciona um processo de venda normal dentro de um provedor? Pelo menos o processo de venda que eu acompanhei nos provedores que eu fui. Basicamente é assim, o atendente está lá, o cliente chega ou liga, né, para o provedor e fala assim, eu gostaria de uma internet. Aí o atendente fala assim, pois não senhor, eu tenho uma internet de 10 MB por R$ 99,90, uma internet de 50 MB por R$ 139,90, uma internet de 100 MB por R$ 179,90. Sei lá, os planos e números aí pode ser qualquer um, cada região tem as suas. Mas basicamente a oferta é essa, o cliente chega e a pessoa oferece a internet. Quando é que ela faz isso, ela não está quebrando nenhuma objeção, não está quebrando nenhum problema na cabeça do cliente. Agora imagina se o processo de venda fosse assim. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber como funciona a internet. Você tem internet para vender? E o vendedor responde, tenho internet sim. Você pode me falar se você já tem uma internet ou por que que você quer uma internet? Aí o cliente vai responder assim, ah não, eu tenho internet com fulano de tal, ou eu cheguei na cidade agora, não quero comprar uma internet que não funciona, mas provavelmente vai ser assim, ó, ah, eu tenho internet com fulano de tal, mas essa internet não funciona no quarto direito, o Wi-Fi não pega direito, o YouTube vive travando, o Netflix trava, ou quero assistir minha faculdade de noite trava, e o vendedor vai anotando ou vai marcando na cabeça dele essas informações. Aí, quando o cliente para de falar os problemas dele, o vendedor continua falando para o cliente falar os seus problemas. Tá, mas deixa eu entender um pouquinho melhor. Quantas pessoas você tem na sua família? Ah, eu tenho 7 pessoas na minha família, todo mundo acessa a internet, a gente tem um monte de dispositivos na nossa casa e quando está todo mundo conectado, não funciona direito a internet. E aí o cliente vai começar a relatar, o vendedor vai falando com o cliente, vai fazendo o cliente falar dos problemas dele. Quando essa conversa terminar, o vendedor pode fazer a seguinte proposta. Ele vai falar assim, ó, eu percebi que você tem uma família grande, com vários dispositivos, então não posso te oferecer uma internet simples e muito barata, porque ela vai travar. E não é isso que você quer. Você não quer que a sua internet trava quando você está vendo Netflix com a tua família. Imagina só, você com um balde de pipoca lá assistindo Netflix e a internet trava. Ou você assistindo um jogo de futebol, no momento do gol a internet trava. Precisa uma internet que funciona de uma maneira eficaz e eficiente para você ter tranquilidade na sua casa. E além disso, como você tem uma casa grande, tem muitas pessoas, a gente tem que pensar estrategicamente para ver que roteador Wi-Fi eu vou colocar na sua casa, porque se eu colocar qualquer roteador Wi-Fi, não vai resolver nada. Vou te entregar a melhor internet do mundo, vou colocar um roteador Wi-Fi basicão, a internet não vai funcionar. Vejam bem, a gente teve 2 conversas diferentes aqui. Na conversa A, o vendedor simplesmente pegou a informação do cliente, ele pegou essa informação do cliente e jogou o preço da internet. O que o cliente vai fazer? Ele vai pegar o lado racional dele e vai falar assim, essa internet 10 MB, papapá, ele vai começar a comparar com as outras internet. O vendedor B, o outro vendedor, ele começou a escutar os problemas do cliente, ele começou a escutar os problemas do cliente e foi começando a dar pílulas de solução de problemas para esse cliente. Ele falou assim, ó, para o teu cliente A, para o teu problema A, eu tenho essa solução. Para o teu problema B, eu tenho essa solução. Para o teu problema C, eu tenho essa solução. Então ele começa a bagunçar a cabeça do cliente, o cérebro do cliente começa a pensar com o lado emocional. Ele começa a pensar assim, nossa, ia ser muito bom eu ver o filme no Netflix e não travar. Eu queria que essa internet não travasse. Eu não quero uma internet de 100 MB, eu simplesmente quero uma internet que o Netflix não caia. Ou eu não quero uma internet de X MB, eu quero poder fazer minha faculdade tranquilamente à noite. E esse provedor ele vai me dar a possibilidade de poder assistir a faculdade à noite sem travar. Vejam que a gente não falou de banda, né, no vendedor B. Ele está tratando os problemas e as dores da cabeça do cliente. Ele não está conversando com a internet, ele está conversando com as dores da cabeça do cliente. E aí o cliente começa a usar o lado
do cérebro emocional dele, o cliente começa a parar de racionalizar. Ele começa a ter uma sensação de desejo da sua internet. O que pode acontecer? Pode acontecer desse cliente sair do provedor de vocês, ir para um outro provedor, ter uma péssima experiência com o provedor e a cabeça dele vai estar assim, nossa, eu preciso daquela internet, eu preciso daquela internet, eu preciso daquela internet, eu preciso daquela internet. Por quê? Porque a gente plantou uma semente no lado esquerdo, não sei qual que é o lado do cérebro, mas é um lado emocional do cérebro dele e essa semente começa a florescer na cabeça do cliente como uma maneira alternativa de resolver o problema de internet dele. Então, esse tipo de conversa com o cliente começa a mudar muito, tá? O que acontece? Presta atenção. Quanto menos o cliente conhece sobre o teu produto, mais preço ele vai comparar com a concorrência. A gente vai comprar alguma coisa, ou por exemplo, se eu for com a minha mulher comprar uma TV, tá? A minha mulher, como ela não conhece nada de TV, ela vai olhar o tamanho da TV e os preços da TV. Fala assim, ó, essa TV de 50 polegadas custa R$2.000, essa TV de 50 polegadas custa 1.500. Vamos levar de 1.500? Por que ela quer de 1.500? Porque ela não tem conhecimento sobre o que tem por trás da TV, o que muda na TV, o que muda da marca, o que muda da experiência, na navegação, no controle. Então, quanto menos conhecimento o teu cliente tiver sobre o teu produto, mais ele vai comparar o preço. Quanto mais conhecimento o teu cliente tiver sobre o teu produto, mais ele vai entender o valor do teu produto e mais a gente vai tender a converter tickets mais altos, tá? Mas existe um framework padrão de como que funciona essa conversa, esse guia, essa metodologia para vocês, que é o que eu vou passar para vocês agora, tá? No primeiro momento, a gente vai fazer a nossa promessa como empresa, ou a gente vai introduzir a venda, tá? Eu gosto de falar de promessa como empresa, tá? Promessa. O que é a promessa? Promessa é quando é que a gente sentar com o cliente vai falar assim, eu gostaria de saber sobre a sua internet. A gente fala assim, não se preocupa. A nossa empresa, né, se eu falar a missão de vocês ou o propósito da empresa, a nossa empresa está aqui nessa cidade. Nós nascemos para resolver o problema de qualidade de internet. Nós nascemos para entregar a melhor experiência de internet que tu pode ter nessa cidade e com certeza eu vou encontrar o produto ideal para você. Só que para encontrar o produto ideal para você, eu preciso que você fale um pouquinho mais sobre o que você precisa na internet. E aí, nesse momento, a gente começa a mexer com o cérebro da pessoa. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, o vendedor vai começar a instigar o cliente a contar o que dói, tá? Ele vai começar a contar os problemas ou dores, tá? Problemas ou dores. Então, o vendedor vai começar a instigar o cliente, tá? Mas me conta mais. Quantas pessoas você tem? Que internet você usa? Tem alguma coisa que tu tem que fazer na internet que tu não pode ficar sem internet de jeito nenhum? Ou que se tu ficar sem internet, tu precisa que seja resolvido em meia hora? Então o vendedor vai começar a fazer o cliente a falar os problemas. Nesse momento que o cliente está falando os problemas, quanto mais o cliente falar dos problemas, melhor. Por quê? Porque a gente vai estar aquecendo a mente do cliente com os problemas que ele tem naquele determinado momento, tá? E aí entra uma outra parte desse processo de venda, que é o que no Spin eles chamam de implication, né? Implication, vou botar aqui em inglês. Implication, tá? Mas o que é o implication? Implication é engraçado, porque implication é pegar na ferida, tá? Então o cliente fala assim, um exemplo que eu tenho quando a internet trava, tá? Porque, vocês sabem, eu sou um usuário net, eu ainda não consegui um FTTH na minha casa com um provedor que consiga entregar uma boa velocidade, uma alta estabilidade, e a internet dá aquelas travadas no YouTube. Quando é que a minha internet trava e a minha filha está no YouTube, tá no Netflix, ou está fazendo alguma coisa, a gente começa a escutar, né? A internet travou, essa internet está ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se um vendedor estivesse conversando comigo sobre isso, eu ia contar uma história parecida com aquela, ou ia começar a implicar. Ia falar assim, nossa, daí tu tá lá, deitado no sofá, né? No caso aqui no sul, tomando um chimarrão, tomando uma cerveja, de boa, relaxando, e do nada teu filho grita lá e tu não sabe o que fazer, tem que ligar pro 0800, a internet não funciona direito. Então, olha só, a gente fez uma promessa para o cliente que a gente vai resolver o problema de internet dele, tá? Depois o cliente começa a contar os problemas e as dores dele. Depois a gente começa a apertar na ferida do cliente.
né? Apertar na frente do cliente e falar assim, pô, mas é ruim ficar sem internet? É muito ruim ficar sem internet. Tu não pode mais ficar sem internet. Tu não pode mais ter esse problema. Eu vou resolver esse problema pra ti, tá? Fica tranquilo que eu vou resolver esse problema pra ti. Então a gente vai passar nesse processo aqui, tá? É importante que durante todo esse processo, o atendimento seja humanizado. Humanizado. A gente tem que conversar com os nossos clientes como eles fossem nossos amigos. A gente tem que contar história, a gente tem que dar risada, a gente tem que se relacionar com o nosso cliente. Isso aqui é o que vai diferenciar o teu provedor de uma grande telecom, tá? Porque a grande telecom não consegue fazer isso aqui. Muitos grandes provedores não conseguem fazer isso aqui. E quando é que a gente se torna humano com outro humano, a gente começa a se conectar com essas pessoas. As pessoas começam a acreditar com a gente. Então, se possível, a gente poderia botar uma outra etapa aqui, que é uma etapa onde que o vendedor vai contar uma pequena história. Uma pequena história sobre algum problema que o cliente contou. Porque todos nós sofremos os mesmos problemas de internet, tá? Todos a gente sofre o mesmo problema de internet. E a história foi a primeira narrativa que o ser humano existiu no ser humano. O ser humano é acostumado a ouvir histórias desde as épocas da caverna. A gente fazia uma fogueira lá, sentava ao redor da fogueira e a gente ficava contando história. Então, história conecta muitas pessoas. Então, quando a gente chegar nesse momento aqui, tá? Isso aqui ele pode vir, não tem uma ordem certa, tá? Eles podem se entrelaçar. Inclusive, se vocês lerem o texto que eu mandei por e-mail para vocês vão ver que tem uma historinha lá no meio do texto, foi colocada de propósito, tá? Depois que a gente fez tudo isso aqui, depois que a gente ofereceu tudo isso para o cliente, a gente vai fazer a oferta do nosso produto, tá? Só que a oferta do nosso produto, essa oferta, ela tem que ser baseada em 2 caminhos, tá? A gente nunca pode oferecer um caminho só. Oferta. A gente, na hora de oferecer a internet para o cliente, o vendedor tem que falar algo mais ou menos assim. Tem 2 caminhos para resolver o seu problema. Você pode ir atrás, contratar uma internet de um outro provedor, contratar uma outra empresa para colocar um roteador Wi-Fi, contratar uma outra empresa de suporte, contratar um outro cara para passar o cabo, contratar 1 milhão de empresas e ir testando outras empresas para comprar sua internet, tá? Esse aqui é um dos caminhos. E aí é importante que nesse caminho, nesse momento que a gente está meio que oferecendo para o cliente buscar de outra empresa, a gente fala para o cliente assim, ó, só que se você buscar uma outra internet, toma muito cuidado em XYZ. Toma muito cuidado de não comprar uma internet que não tenha tal funcionalidade, tal benefício que a internet de vocês tem, tá? Essa oferta aqui, na verdade, esses 2 lados da oferta, o negativo e o positivo, o cliente vai entender, o vendedor vai entender em que ordem que ele vai colocar. Se a gente vê que o cliente é aquele cliente que quer preço, ele quase não está deixando tu falar, a gente encaixa primeiro o lado negativo. Assim, senhor, infelizmente o nosso produto foi feito para resolver as suas dores, mas você pode buscar em outras empresas, talvez outras empresas consigam te resolver esse problema. Só que você tem que tomar cuidado para não contratar uma internet que, por exemplo, se a internet de vocês é uma internet 100% FTTH, de alta qualidade, você tem CDN, você fala assim, a gente tem uma internet 100% de fibra ótica, nossa fibra ótica entra na sua casa, a gente tem um suporte 24/7, eu ligo todos os dispositivos de vídeo por cabo, etc e tal. A gente vai contar todos os nossos benefícios. Então a gente vai contar esses nossos benefícios mascarados para o cliente. Eu falo assim, toma muito cuidado na hora de comprar uma internet, compra uma internet que pelo menos eles te instalem um roteador bom, ou que pelo menos esse provedor tenha um CDN dentro, né? A gente vai tentar mostrar para o cliente assim, se você for comprar uma outra internet, tenta buscar uma internet com essas características aqui. Mas eu tô aqui para resolver o teu problema, tá? Eu vim aqui para resolver o teu problema e eu montei uma composição de planos aqui para você. E nesse momento é importante a gente dar muita ênfase em todos os nossos benefícios. Eu converso com muitos provedores por aí, tem provedor que fala assim, Matheus, eu puxo o cabo em todos os dispositivos do cliente para não ter problema. E eu peço, você vende isso na hora? Você tem um plano para dar pelo menos para dar desconto para o cliente? Então, por exemplo, assim, compilei um plano de 100 MB ou de 150 MB. A gente sabe que os planos de hipervelocidade, um dos grandes calcanhares de Aquiles desses planos são os roteadores Wi-Fi.
Então o ideal é que todos os dispositivos que têm um vídeo, TV, esse tipo de coisa, tem um cabinho de rede ligado lá. Isso pode ser um plano do teu provedor de R$ 29,90. Tá? Então a gente pode compor esses planos e falando para o cliente, então a gente tem um plano, eu separei um plano para você aqui, um plano família, que foi um plano feito para 8 pessoas, um plano feito para até 10 pessoas, para você receber as suas visitas sem problema nenhum de internet. Coloquei aqui um acesso plus de cabo de rede para você não ter mais problema nos seus dispositivos de vídeo e um Wi-Fi Premium de alta capacidade para acabar com o teu problema de Wi-Fi. E sabe aquele problema do roteador, que toda vez chega a tua visita e tu não sabe a senha? Não tem mais esse problema, porque eu vou instalar um aplicativo no teu celular e você cria uma senha na hora para o seu visitante, ou você libera a senha na hora, você bloqueia, você faz o que você quer dentro da sua casa. Se nós obedecer todo esse processo de venda, quando nós chegar na oferta aqui, ofertando todos os nossos benefícios, tá? E esses benefícios, eles têm que estar claro para o cliente, eles têm que estar muito claro, eles têm que estar no papel, tem que estar no folder, tem que estar na fala do cliente, a gente tem que listar tudo, a gente tem que fazer o cliente se elevar. Então por que vai acontecer? A gente vai entender os problemas do cliente e a gente vai ofertar um plano que resolve os problemas desse cliente aqui. Então na cabeça do cliente ele vai criar um certo desejo por esse serviço, um desejo incontrolável de comprar essa internet, tá? E aí o que vai acontecer? Se a gente souber fazer essa oferta de uma maneira correta. Quando que a gente for falar no momento da oferta, é importante que a gente não ofereça banda para o cliente nesse momento da oferta. Por quê? Porque o cliente não sabe o que é banda. O cliente não sabe o que é 50 MB. Ele não sabe o que é 100 MB. Pede para qualquer cliente de vocês explicar o que é 50 MB e o que é 100 MB. Pede para um vendedor teu explicar qual que é a diferença de MB minúsculo e MB maiúsculo. As pessoas não sabem, elas não conhecem sobre a internet. Então o que todo mundo faz? Todo mundo vende banda, mas nós somos técnicos, a gente sabe o que é banda. Então se eu falar para o cara que ele precisa de um plano de 50 MB, ou se eu falar para o cara que precisa de um plano de 200 MB, ele não sabe, ele vai acreditar na gente. Então a gente tem que, isso é papo para uma outra aula, a gente tem que ter os planos com uma maneira mais fácil de o cliente conseguir digerir aquele nome daquele plano, aquele benefício daquele plano. Pô, é um plano família, é um plano gamer, é um plano condomínio, é um plano estudante, é um plano, sei lá, sozinho, solitário, férias, né? É um plano para produtores de vídeo como o Matheus da Fiber School. O Matheus da Fiber School quer comprar uma internet, um plano específico a produtores de vídeo, com uma alta taxa de upload, por exemplo. Eu sei que eu preciso disso, não conheço nenhum provedor que faz isso, pelo menos aqui na onde que eu tô, não tem. E fica a dica, tá? Um dos maiores calcanhar de Aquiles das telecoms é o upload. Tá? A net, o máximo é 20 MB e a GVT no cabo ADSL é 5 MB, tá? Então assim, fica a dica aí para quando que vir as pessoas que querem comprar das telecoms, a gente tem um planinho lá, né, que o upload é maior e a gente vai listar os benefícios na hora de a gente fazer a oferta para o nosso cliente. Então, essa metodologia de apresentação do preço é uma metodologia que vai trabalhar com o lado emocional do cérebro do teu cliente. Não é fácil de fazer isso aqui logo no começo, no provedor, porque provavelmente o vendedor não vai ter experiência em fazer isso aqui, ele não está acostumado a conversar com o cliente, está acostumado a pegar um panfleto e entregar para o cliente, tá? Esse é o que o vendedor geralmente está acostumado, mas depois que o vendedor começar a entender a manha, principalmente se ele começar a estudar sobre isso, se ele começar a ir atrás de estudos, livros de vendas, fazer cursos, etc e tal, e começar a estudar sobre persuasão, sobre gatilhos mentais, sobre todo esse mundo das vendas, a hora que ele começar a aplicar essa metodologia de atendimento do cliente humanizado, onde que a gente vai resolver o problema do cliente, não simplesmente ofertar um plano de 50, 100 MB, o cliente de vocês vai começar a parar de fazer comparação de preços. Por quê? Porque ele não consegue mais comparar. Ele não consegue comparar se o plano família do provedor A é melhor que o plano família do provedor B. Ele vai simplesmente comparar o que você ofertou para ele para a solução dos problemas dele. E, com certeza, ele vai se basear, né, nas outras experiências que as outras pessoas têm. Hoje em dia, com a mídia social, as pessoas compram muito por depoimento, tá? Então, depois de um determinado momento, vocês começarem a estruturar os planos de uma maneira nova, começar a vender de uma maneira nova, vocês vão ver que as pessoas vão começar a comentar nas redes sociais e vocês falam assim, eu comprei um plano família porque eu tinha problema no Netflix e realmente resolveu o meu problema. Eles vão lá e vão dar um marquei, vão dar um gostei na tua mídia social, no teu provedor,